Olá, alunos, vamos estudar. Pois bem, no concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, agora com foco nos conhecimentos específicos do cargo de agente de educação. Quando você entende como funciona a administração, como se produz um documento oficial corretamente, como se controla material e patrimônio e como se estruturam as responsabilidades educacionais no Brasil, você ganha dois benefícios ao mesmo tempo. Melhora o desempenho na prova e fica mais preparado para o dia a dia na escola e na secretaria. Vamos começar pelas noções das funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Essas quatro funções formam a base clássica da administração e aparecem no cotidiano de qualquer unidade escolar, mesmo quando a escola não percebe que está administrando. Planejamento é decidir antecipadamente o que deve ser feito, por que deve ser feito, como será feito, quando será feito e com quais recursos. É a etapa de definir objetivos e traçar ações para alcançá-los. Em ambiente escolar, planejamento existe em vários níveis: planejamento pedagógico, calendário escolar, cronograma de matrícula e rematrícula, planejamento de compras e reposição de materiais, planejamento de manutenção predial, planejamento de atendimento ao público e de organização do arquivo. Planejar significa reduzir improvisos. Para a prova, lembre que planejamento não é adivinhar o futuro, e sim organizar decisões com base em dados, prioridades e recursos. Um planejamento bem feito costuma prever riscos, como atraso de fornecedor, falta de material, aumento de demanda por vagas, e já indica alternativas. Organização é estruturar os recursos disponíveis para executar o que foi planejado. Inclui dividir tarefas, definir responsáveis, desenhar fluxos de trabalho, estabelecer rotinas, padronizar procedimentos e garantir que a escola tenha meios para funcionar. Organização envolve pessoas, materiais, espaço físico e informação. Na secretaria escolar, por exemplo, organização é definir como será o atendimento, como serão arquivados os documentos, quem confere histórico, quem registra a ata, quem emite declaração, quem recebe protocolos, como se guardam livros de registros, como se controla o acesso a documentos sensíveis. Direção é a função ligada à liderança e à condução do trabalho das pessoas. Envolve orientar, comunicar, motivar, decidir e coordenar a execução das atividades. Direção não é sinônimo de mandar, mas de conduzir o trabalho para atingir objetivos. No contexto escolar, a direção se manifesta em ordens de serviço, repasse de orientações, reuniões de alinhamento, distribuição de demandas e acompanhamento de prazos. Uma boa direção reduz retrabalho, melhora a comunicação e fortalece o clima organizacional. Para provas, guarde a ideia de que direção é a fase em que o planejamento sai do papel e vira ação por meio das pessoas. Controle é comparar o que foi feito com o que foi planejado, identificar desvios e corrigir. Controlar não é apenas fiscalizar, é medir, conferir, avaliar e ajustar. Na escola, controle aparece na conferência de documentos emitidos, revisão de dados em sistemas, verificação de frequência, controle de estoque, controle de patrimônio, acompanhamento do orçamento e de contratos, controle de prazos de matrícula, acompanhamento de metas pedagógicas e resultados. O controle precisa de padrões e registros. Se não há padrão, não há comparação. Se não há registro, não há evidência. Um tema que cai em prova é o ciclo: planeja, organiza, dirige e controla, e o resultado do controle alimenta novo planejamento. Agora vamos para conhecimentos básicos de organização, sistemas e métodos, muitas vezes chamados de OSM. OSM é a área que estuda como desenhar e melhorar processos de trabalho, definindo fluxos, formulários, rotinas, responsabilidades e padrões. Em linguagem prática, OSM é organizar o jeito de fazer para que as tarefas sejam mais rápidas, mais seguras e menos sujeitas a erro. Um conceito essencial é o de processo. Processo é um conjunto de atividades encadeadas que transforma entradas em saídas. Na secretaria escolar, um processo típico é o de emissão de histórico. Recebe-se a solicitação, confere-se identidade do aluno, busca-se a pasta e os livros de registro, verifica-se a vida escolar, confere-se notas e carga horária, preenche-se o histórico no modelo oficial, revisa-se, assina-se com a autoridade competente, registra-se o número, entrega-se mediante protocolo e arquiva-se o comprovante. Se alguma etapa falhar, a saída pode ser errada, e um histórico errado gera problemas graves para o aluno e para a instituição. Sistemas são conjuntos integrados de partes que trabalham com um objetivo comum. A escola funciona como um sistema: pessoas, normas, documentos, tecnologia e recursos materiais interagem. Métodos são as formas padronizadas de executar tarefas, como checklists de matrícula,
padrões de preenchimento de atas, modelos de ofício, rotinas de arquivamento. A padronização é importante porque reduz variação e facilita treinamento e controle. Prova adora cobrar vantagens de padronização, redução de erros, rapidez, melhor comunicação, rastreabilidade e facilidade de auditoria. Outro ponto é o fluxograma e o mapeamento de processos. Mesmo sem desenhar formalmente, você deve entender que processos têm início, etapas, decisões e fim. Decisões são pontos críticos, por exemplo, documentação completa, se sim, matrícula, se não, pendência. Quando a escola define um método claro para tratar pendências, evita injustiças e atendimento desigual, reforçando impessoalidade e eficiência. Vamos entrar agora em tipos e redação de documentos oficiais, um tema amplo e muito cobrado, porque a administração pública se materializa por documentos. Documento oficial precisa ter clareza, objetividade, formalidade adequada, padronização, correção gramatical e respeito às normas do órgão. A redação oficial busca linguagem simples e direta, evitando excesso de adjetivos, opinião pessoal e informalidade. Entre os documentos mais comuns, começamos pelo ofício. Ofício é usado para comunicação formal entre autoridades e órgãos, podendo também se destinar a particulares quando o assunto exigir formalidade. Geralmente tem identificação do órgão, número, local e data, destinatário com tratamento adequado, assunto, texto objetivo, fecho e assinatura com nome e cargo. Em concursos, aparece a função do ofício como instrumento de solicitação, encaminhamento, resposta e comunicação institucional. O memorando é comunicação interna, usada dentro do mesmo órgão, para orientar, solicitar providências, encaminhar informações. Costuma ser mais simples que o ofício, mas também exige clareza, número, data, destinatário interno e assinatura. Exposição de motivos é um documento em que uma autoridade apresenta razões para propor uma medida, normalmente para decisão superior, como proposta de norma, projeto ou providência relevante. Mensagem é comum na comunicação formal do chefe do executivo com o legislativo, por exemplo, quando encaminha projeto de lei ou presta informações, observando os ritos legais. Ata é documento que registra fielmente fatos ocorridos em reunião, assembleia ou sessão, com data, local, participantes, pauta e deliberações. Ata deve ser objetiva, sem opiniões pessoais, e deve registrar o essencial para produzir prova do ocorrido. No ambiente escolar, atas têm importância enorme, porque registram reuniões pedagógicas, conselhos de classe, resultados finais, comissões internas e decisões administrativas. Parecer é manifestação técnica ou jurídica sobre determinado assunto, com análise e conclusão fundamentada. Pode existir parecer pedagógico, parecer de comissão, parecer jurídico. Atestado é documento que certifica uma situação, fato ou condição, como comparecimento, matrícula, frequência, ou estado de saúde, conforme competência. Acordo, contrato e convênio são instrumentos jurídicos de ajuste de vontades, mas com diferenças. Contrato administrativo, em regra, envolve administração e particular com obrigações recíprocas, com cláusulas e prerrogativas previstas em lei, sobretudo na Lei 14.133. Convênio envolve cooperação entre entes ou entidades para objetivo comum, sem finalidade lucrativa típica, com plano de trabalho e prestação de contas. Acordo pode ser termo genérico, mas em administração costuma ser formalizado com nomenclatura específica conforme o caso. Alvará é ato administrativo que autoriza o exercício de determinada atividade, como alvará de funcionamento, obedecendo normas locais. Circular é comunicação enviada a vários destinatários ao mesmo tempo, transmitindo orientação padronizada. Convite pode ser instrumento de comunicação para evento, reunião ou solenidade, mas também foi nome de modalidade de licitação na legislação antiga. Na Lei 14.133, as modalidades mudaram, então atenção para não confundir o termo convite como documento administrativo geral com modalidade licitatória revogada na nova lei. Declaração é documento que afirma um fato, como declaração de matrícula, de frequência ou de vínculo. Despacho é decisão ou encaminhamento dado por autoridade no processo administrativo, muitas vezes curto, determinando providências. Edital é instrumento de divulgação oficial que convoca interessados e estabelece regras, como edital de chamamento, edital de processo seletivo, edital de convocação, edital de licitação, edital de matrícula. Convocação é o ato de chamar alguém para comparecer ou cumprir determinada providência, normalmente com data, local e finalidade. Portaria é ato administrativo que estabelece determinações internas, designa comissão, nomeia fiscal de contrato, institui rotina, define procedimento,
concede afastamento, entre outros, conforme competência. Petição é requerimento formal dirigido à autoridade para pleitear direito ou providência. Memorial pode ser documento descritivo e justificativo, muito comum em obras e serviços de engenharia, mas também pode ser peça de explicação detalhada de um assunto. Resolução é ato normativo de colegiados, como conselhos, estabelecendo regras e decisões. Requerimento é solicitação formal do interessado. Procuração é instrumento pelo qual alguém confere poderes a outro para representá-lo. Na redação oficial, atenção a alguns pontos que a banca cobra: impessoalidade, isto é, evitar primeira pessoa com tom pessoal e preferir construções formais, clareza e concisão, com frases diretas e sem ambiguidade, padronização de tratamento, como senhor, senhora, conforme regras do órgão, correção do assunto, referência a documentos anteriores quando houver, numeração e controle de protocolo, e fechamento com assinatura e identificação do responsável. Outro ponto muito importante é a rastreabilidade. Documento oficial deve poder ser localizado, conferido e auditado, com número, data e registro. Agora vamos aos tipos de documentos escolares, que são parte central da rotina de um agente de educação, especialmente quando atua em secretaria escolar ou apoio administrativo. Histórico escolar é documento que registra a trajetória do aluno, com dados de identificação, etapas cursadas, anos, séries, disciplinas, notas ou conceitos, carga horária, frequência, resultados e eventuais observações legais. É documento com valor probatório e impacto direto na vida do estudante. Um erro no histórico pode impedir matrícula em outra escola, acesso a cursos, obtenção de emprego ou continuidade acadêmica. Por isso, o histórico exige conferência rigorosa e assinatura de responsáveis autorizados, conforme normas do sistema de ensino. Boletim é o documento que apresenta desempenho do aluno em período letivo, com notas, frequência e observações. Certificados e diplomas formalizam conclusão de etapa, curso ou modalidade, observando requisitos legais, carga horária, certificação por autoridade competente e registro. Em muitos sistemas, há regras para registro e numeração. Registros e atas escolares incluem livro de matrícula, livro de atas de resultados finais, atas de conselho de classe, atas de reunião pedagógica, registros de transferência, registros de expedição de documentos e protocolos de recebimento e entrega. Esses documentos garantem segurança jurídica e administrativa. Um ponto de prova é entender que documentos escolares são documentos públicos, pois são produzidos por instituição pública ou por instituição privada no exercício de função delegada ou regulada, e por isso exigem guarda, integridade, autenticidade e controle de acesso. Eles também envolvem dados pessoais e, portanto, devem ser tratados com sigilo e proteção quando for o caso, evitando exposição indevida de informações de alunos e famílias. Vamos aos métodos de organização, controle e gestão de documentos. Gestão documental é o conjunto de práticas para produzir, tramitar, arquivar, preservar, localizar e descartar documentos de forma segura e legal. Em ambiente escolar, isso é decisivo, porque a escola lida com alto volume de documentos e precisa manter histórico confiável por muitos anos. A organização começa na produção do documento, usar modelos padronizados, preencher corretamente, evitar rasuras, registrar assinaturas, carimbos e numeração. Depois vem a tramitação, que é o caminho do documento entre setores. Tramitação deve ser controlada por protocolo, registrar entrada, saída, responsável, data e destino. O protocolo pode ser físico ou eletrônico, mas precisa permitir rastreio. Na fase de arquivamento, a classificação é essencial. Classificar é agrupar documentos por assunto, tipo ou função. Em escola, pode haver classificação por aluno, por turma, por ano, por tipo documental, por processo administrativo. Um método muito usado é o arquivo por pasta individual do aluno, com subdivisões internas, aliado a livros de registro e ao sistema informatizado. Um risco é depender apenas do sistema eletrônico sem garantir cópia, backup e integridade, porque sistemas podem falhar. O ideal é ter política clara de digitalização, backups regulares e controle de acesso por perfil. A gestão documental também considera o ciclo de vida do documento. Documentos correntes, que são os de uso frequente, intermediários, de uso eventual, mas ainda necessários, e permanentes, que devem ser preservados por valor histórico, legal ou probatório. Em administração pública, o descarte de documentos deve obedecer normas e tabelas de temporalidade, com autorização e registro, para evitar eliminação indevida. Na escola, eliminação indevida de registros pode causar responsabilização e prejuízo aos alunos. Outro ponto é preservação.
Documentos físicos precisam de proteção contra umidade, calor, insetos e acesso não autorizado. Livros de ata e livros de registro devem ser guardados em local apropriado, com controle e, muitas vezes, com regras de manuseio. Documentos digitais exigem segurança da informação, senhas, controle de acesso, logs, criptografia quando necessário, backups e política de atualização. Um tema que pode aparecer é a autenticidade. Como garantir que um documento é verdadeiro e não foi alterado? Para isso existem assinaturas, carimbos, registros e, no digital, assinaturas eletrônicas e controles de integridade. Agora, ética profissional, um assunto que aparece tanto em legislação quanto em postura no ambiente escolar. Ética profissional é o conjunto de princípios e condutas esperadas do servidor no exercício da função. Na escola, ética tem impacto direto no atendimento ao aluno, à família e à comunidade. Ética envolve respeito, urbanidade, sigilo, responsabilidade, honestidade e impessoalidade. Um ponto crítico é o sigilo profissional. O agente de educação pode ter acesso a dados sensíveis, como situação familiar, endereço, documentação, necessidades especiais, problemas disciplinares, notas, laudos e informações socioeconômicas. Divulgar essas informações sem necessidade e sem autorização pode gerar danos e responsabilidades. Ética exige falar apenas com quem tem legítimo interesse e competência para tratar o assunto, utilizando canais oficiais e evitando comentários informais. Impessoalidade é ética aplicada. Atender todos com o mesmo padrão, sem privilegiar parentes, conhecidos ou quem pressiona mais. Evitar favorecimentos em filas, matrículas, emissão de documentos, e também evitar perseguição por razões pessoais. Honestidade inclui não usar recursos da escola para fins particulares, não desviar materiais, não utilizar impressoras e papel público para demandas pessoais em volume indevido, não utilizar senhas e sistemas de forma irregular, e não receber vantagens em troca de atendimento ou prioridade. Responsabilidade e compromisso com o serviço incluem pontualidade, cumprimento de prazos, cuidado ao registrar informações, conferência para evitar erros, e postura colaborativa. No ambiente educacional, erros administrativos podem ter grande impacto. Um nome errado em certificado, uma carga horária inconsistente, uma ata mal preenchida, uma transferência sem conferência. Ética profissional, então, também a fazer com qualidade, pois negligência pode ser falta funcional. Vamos tratar agora de gestão de almoxarifado, materiais e patrimônio. Em muitas escolas, o agente de educação participa do controle de material de consumo, material pedagógico, gêneros de limpeza, expediente e, às vezes, apoio no patrimônio permanente, como mobiliário, computadores e equipamentos. Almoxarifado é o setor ou função de receber, guardar, controlar e distribuir materiais. Uma boa gestão começa no recebimento, conferir quantidade, qualidade, especificação, nota fiscal, integridade e conformidade com o pedido. Se chegou material errado, com defeito ou em quantidade divergente, o correto é registrar e comunicar imediatamente, evitando dar entrada como se estivesse correto. Depois do recebimento vem o armazenamento. Armazenar é guardar de forma segura, organizada e acessível. Materiais devem ser identificados, separados por categoria, com local definido e controle de validade quando aplicável, como alguns produtos de limpeza ou materiais específicos. A organização física reduz perdas e facilita inventário. O controle de estoque envolve registrar entradas e saídas, manter saldo atualizado e definir níveis mínimos e máximos. Estoque mínimo é o nível abaixo do qual há risco de falta. Ponto de reposição é o momento de solicitar novo material considerando o prazo de entrega. Uma técnica importante é evitar tanto falta quanto excesso. Falta interrompe serviços, excesso gera desperdício, vencimento, deterioração e imobilização de recursos. A distribuição de materiais deve ser formalizada, com requisição interna, responsável e quantidade, para haver rastreabilidade. Isso ajuda a identificar consumo por setor e a planejar compras. Inventário é a contagem e conferência periódica, comparando saldo físico com saldo registrado. Divergências devem ser apuradas. A banca pode cobrar conceitos como material de consumo, que se esgota com o uso, e material permanente, que tem durabilidade e integra patrimônio. Patrimônio público é o conjunto de bens permanentes da administração. Gestão patrimonial inclui tombamento, que é o registro e identificação do bem, geralmente com número patrimonial e etiqueta, termo de responsabilidade, que vincula o uso do bem a um servidor ou setor, movimentação, quando o bem muda de local, manutenção e conservação, e baixa patrimonial,
quando o bem é inservível, o que deve obedecer procedimento formal, com avaliação, justificativa e autorização. A escola deve zelar pelo patrimônio porque é bem público e deve servir ao interesse coletivo. Danos por negligência podem gerar apuração. Agora entramos em planejamento, orçamento, finanças públicas e controles, com base na Lei nº 4.320/1964, que é um marco das finanças públicas no Brasil. Mesmo sendo uma lei antiga, ela ainda é referência para conceitos de orçamento e contabilidade pública. Para concursos, você precisa entender como o orçamento organiza receitas e despesas, como se executa a despesa e quais são os controles. Planejamento público se concretiza em instrumentos e em decisões orçamentárias. Orçamento público é a previsão de receitas e a fixação de despesas para um período, normalmente anual. Ele expressa prioridades do governo e limita gastos. A Lei 4.320 define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Receita pública é o ingresso de recursos nos cofres públicos. Despesa pública é a aplicação desses recursos para atender necessidades coletivas. A lei trata da classificação da receita e da despesa, e do controle da execução orçamentária. Um ponto clássico de prova são as etapas da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Empenho é o ato que cria para o Estado obrigação de pagamento, reservando dotação orçamentária. Liquidação é a verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, conferir se o serviço foi prestado ou o material foi entregue conforme contratado. Pagamento é a quitação, após liquidação, dentro das regras. Memorize: não se paga a despesa sem liquidação, e a liquidação exige comprovação, como nota fiscal atestada, termo de recebimento e conferência. Outro ponto cobrado é que orçamento não é dinheiro em caixa, é autorização e previsão. Ter dotação orçamentária não significa ter caixa imediato, mas sem dotação não se pode realizar despesa, salvo exceções legais muito específicas. A Lei 4.320 também trata dos créditos adicionais, que são autorizações para despesas não previstas ou insuficientemente dotadas. Existem créditos suplementares, especiais e extraordinários, com regras próprias. Em prova, a ideia geral é: suplementar reforça a dotação existente, especial cria dotação nova, extraordinário é para despesas urgentes e imprevisíveis, como calamidade. Controles das finanças públicas incluem controle interno, controle externo e controle social. Controle interno verifica a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos. Controle externo, em regra, é exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Controle social aparece na transparência e na participação, como conselhos e acesso à informação. Para o agente de educação, esse conteúdo é relevante porque a escola executa despesas, recebe materiais por contratos, participa de programas e precisa zelar por documentos que comprovam correta aplicação de recursos. Agora vamos à Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que vale para a União, Estados, DF e municípios. Em concurso, o foco costuma ser princípios, fases da licitação, modalidades, hipóteses de contratação direta, regras básicas do contrato, gestão e fiscalização. Licitação é o procedimento para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, garantindo isonomia entre os concorrentes e promovendo o desenvolvimento nacional sustentável, além de observar planejamento e transparência. A Lei 14.133 reforça o planejamento das contratações. Antes de comprar, a administração deve justificar necessidade, estimar custos, definir requisitos e planejar riscos. Dois documentos são frequentemente citados: o estudo técnico preliminar, que ajuda a entender a solução mais adequada, e o termo de referência, que especifica o objeto, as condições e critérios. Nem toda contratação exige todos os instrumentos do mesmo modo, mas a lógica é sempre planejar antes de executar. Os princípios na Lei 14.133 incluem, entre outros, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade e competitividade. Segregação de funções significa evitar que a mesma pessoa concentre etapas críticas, reduzindo o risco de fraude. Por exemplo, quem solicita não deve ser o mesmo que autoriza, recebe e atesta sozinho, sem controle. A lei prevê modalidades de licitação como pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Em ambiente municipal, pregão e concorrência são muito comuns para compras e serviços.
Critérios de julgamento incluem menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico, dependendo do objeto. A licitação, em geral, segue fases como preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances quando cabível, julgamento, habilitação, recursos, homologação e contratação. Um aspecto prático é a publicidade e a transparência via PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde atos devem ser divulgados conforme a lei. Contratação direta ocorre em hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. Dispensa é quando a lei permite não licitar, por exemplo em situações específicas de valor, emergência, ou outras hipóteses legais. Inexigibilidade ocorre quando não há competição possível, como contratação de profissional de notória especialização para serviço técnico singular, ou fornecedor exclusivo, nos termos legais. Em prova, atenção! Contratação direta não é contratação sem regra. Exige processo, justificativa, pesquisa de preços, motivação e publicação conforme exigido. A escola, por si, normalmente não conduz licitações complexas, mas participa do processo ao demandar, especificar, receber materiais e fiscalizar execução, então precisa entender o básico para não cometer falhas. Contratos administrativos exigem cláusulas essenciais, prazos, garantias quando aplicável, regras de reajuste e de alteração, e precisam de gestão e fiscalização. Fiscal de contrato é quem acompanha a execução e atesta se o serviço ou material foi entregue corretamente. Atesto sem conferência é risco grave. A lei prevê sanções e responsabilização de particulares por inexecução, e também responsabilização de agentes públicos por condutas irregulares. Agora vamos a noções básicas de gestão escolar. Gestão escolar é o conjunto de práticas para garantir funcionamento da escola, articulando dimensão pedagógica, administrativa, financeira e comunitária. Uma escola bem gerida oferece ambiente organizado, com rotinas claras, registros corretos, comunicação eficiente e foco na aprendizagem. A gestão pedagógica envolve currículo, planejamento, avaliação, acompanhamento de aprendizagem, formação continuada e projetos pedagógicos. A gestão administrativa envolve secretaria, documentação, atendimento, recursos humanos, materiais e patrimônio, cumprimento de calendário, organização de espaços e rotinas. A gestão democrática, prevista na legislação educacional, busca a participação de profissionais da educação, estudantes e famílias em decisões, por meio de conselhos, reuniões e instrumentos de diálogo, dentro das regras do sistema. Um tema recorrente é a importância do projeto político-pedagógico, o PPP, como documento que expressa a identidade, objetivos, princípios, diagnóstico e planejamento da escola. O agente de educação participa indiretamente ao garantir que registros, dados e documentos estejam corretos, pois a gestão pedagógica precisa de informação confiável para planejar e avaliar. Agora, organização e estrutura do sistema educacional brasileiro. O Brasil é uma federação, então a educação se organiza em colaboração entre União, Estados, DF e municípios. A União coordena a política nacional, elabora normas gerais, presta assistência técnica e financeira, e organiza o sistema federal de ensino. Os estados organizam seus sistemas, atuam com prioridade no ensino fundamental e médio, e os municípios atuam com prioridade na educação infantil e no ensino fundamental, conforme a Constituição e a LDB, sempre em regime de colaboração. A educação escolar se divide, de forma geral, em educação básica e educação superior. A educação básica inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Existem modalidades que atravessam etapas, como educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação indígena, quilombola, entre outras. A escola precisa cumprir normas do sistema e manter registros conforme exigência legal, porque isso garante validade nacional de estudos. Noções de planos de ensino e projetos pedagógicos. Plano de ensino é o planejamento do professor ou da equipe para uma disciplina, área ou componente curricular. Define objetivos, conteúdos, metodologias, recursos, critérios e instrumentos de avaliação, e cronograma. Projetos pedagógicos são ações planejadas para enfrentar desafios ou desenvolver competências, como projeto de leitura, feira de ciências, projeto de combate à evasão, reforço escolar, educação ambiental. Para a prova, a ideia central é que planejamento pedagógico não é improviso e deve estar alinhado ao PPP e às orientações curriculares do sistema. A avaliação deve ser coerente com objetivos e deve servir para orientar intervenções, não apenas para classificar. Agora vamos à Lei nº 9,
394/1996, a LDB, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma das leis mais cobradas em concursos da área educacional. A LDB estabelece princípios, organização e responsabilidades da educação no Brasil. Entre princípios, aparecem igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, respeito à tolerância, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade e vínculo entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Para a prova, é importante entender que a LDB estrutura responsabilidades e dá base para políticas. A LDB organiza a educação básica, define educação infantil como primeira etapa, ensino fundamental como etapa obrigatória, e ensino médio como etapa final da educação básica. Define ainda a necessidade de calendário escolar com carga mínima anual, e regras sobre avaliação, progressão, recuperação e frequência, conforme normas do sistema e projeto pedagógico. A LDB também trata da educação especial como modalidade preferencialmente na rede regular, garantindo atendimento educacional especializado quando necessário, e reforça a importância de inclusão e acessibilidade. Outro ponto fundamental é a gestão democrática, que deve ser regulamentada pelos sistemas, e inclui participação de profissionais da educação e comunidade. A LDB fala também sobre profissionais da educação, formação, valorização e condições de trabalho, temas frequentemente cobrados em níveis gerais. Mesmo para cargo de ensino médio, a banca pode cobrar conceitos básicos como etapas da educação, princípios e responsabilidades dos entes federativos. Agora, por fim, o Conselho do Fundeb em Valparaíso de Goiás, com referência à Lei Municipal nº 681 de 2007. Aqui é importante ter cuidado. Para a prova, você deve ler o texto da Lei Municipal, porque ela pode trazer detalhes específicos de composição, mandato, impedimentos, funcionamento e competências, e esses detalhes são justamente os que costumam diferenciar a questão local. O que podemos firmar com segurança é a ideia geral do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que existe para fiscalizar e acompanhar a aplicação dos recursos do fundo, emitir parecer sobre prestações de contas e contribuir para a transparência, atuando como instrumento de controle social. Em termos gerais, o Conselho do Fundeb costuma ter representantes do Poder Executivo, dos professores, dos diretores, dos servidores, de pais, de estudantes quando aplicável, e de outros segmentos definidos em lei. A lei municipal normalmente estabelece regras de indicação, mandato, periodicidade de reuniões, competências como acompanhar repasses, verificar a aplicação dos recursos, supervisionar censo escolar no que impacta a distribuição de recursos, analisar demonstrativos e relatórios, requisitar informações e documentos, e emitir parecer conclusivo sobre contas, a ser encaminhado aos órgãos competentes. Também costuma prever impedimentos para evitar conflito de interesses, como vedação a membros que sejam ordenadores de despesas ou tenham vínculo que comprometa a independência, conforme regras aplicáveis. Para o agente de educação, a relação com o Fundeb aparece na prática porque muitos itens do cotidiano escolar se conectam com financiamento, contratação de serviços, aquisição de materiais, manutenção e desenvolvimento do ensino, e prestação de informações. A escola precisa produzir registros confiáveis, porque dados como matrículas e frequência influenciam planejamento e, em alguns contextos, indicadores e repasses. Além disso, transparência e controle se fortalecem quando a documentação está organizada, quando notas fiscais são corretamente atestadas e quando a escola consegue demonstrar o destino de bens e serviços recebidos. Para fechar, vamos integrar o conteúdo do nosso estudo em uma lógica de prova. Funções administrativas ajudam a compreender como a escola planeja, organiza rotinas, dirige equipes e controla resultados e recursos. OSM traz visão de processos, padronização e eficiência. Documentos oficiais e escolares mostram como a administração e a vida acadêmica do aluno se materializam por registros, e por isso a redação correta, a formalidade e o controle são essenciais. Gestão documental garante prova, segurança e rastreabilidade, reduzindo erros e protegendo dados. Ética profissional sustenta o atendimento imparcial, respeitoso e sigiloso. Almoxarifado e patrimônio protegem recursos públicos e evitam desperdício. Lei 4.320 dá base para entender como a despesa se executa, especialmente empenho, liquidação e pagamento, que aparecem na Conferência de Notas e Recebimentos. Lei 14.133 explica como o poder público contrata, como se planeja, como se fiscaliza e como se responsabiliza. Gestão escolar, sistema educacional, planos de ensino,
PPP e LDB formam o núcleo educacional que define a finalidade da escola. E o Conselho do Fundeb, conforme a Lei Municipal 681/2007, reforça controle social e transparência dos recursos da educação no município. Se você estudar cada parte pensando no cotidiano da escola, as questões ficam mais fáceis, porque a banca costuma transformar rotinas reais em perguntas de conceito, procedimento e responsabilidade. O segredo é sempre associar: documento exige forma e controle, recurso público exige planejamento e fiscalização, informação exige organização e sigilo quando necessário, e a escola existe para garantir acesso, permanência e aprendizagem com qualidade, dentro da lei.